Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Envio saudações em Cristo da parte do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, e também de todos os diretores da mesa da nossa convenção. Eu aproveito o ensejo e envio saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje, ela tem como tema a promessa do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20 e versículo 22. A verdade prática fala-nos o seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 16, 17, 18 e o versículo 26, depois o capítulo 16, versículos de 7 até o 13, e por fim João capítulo 20, versículos 21 e 22. Quando nós abrimos aqui a nossa lição, logo de arrancada na introdução desta aula, fala-nos dos dois momentos muito importantes das pessoas receberem uma ação maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Dois momentos muito importantes. Algumas pessoas, por confundirem essas ações do Espírito Santo, então misturam as coisas e acabam deixando de desfrutar coisas maravilhosas que estão disponíveis pela ação magistral do Espírito Santo por falta de fé, por falta de crer, de buscar. Né? Então, quando a pessoa não crê, obviamente não recebe. Né? Porque tudo começa com o ensinamento errado. Falando da promessa do Espírito Santo, é muito importante entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O que é uma pessoa? Existem 4 tipos de pessoas. Primeiro, tem as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar, tem as pessoas angelicais, são os anjos. Em terceiro lugar, tem as pessoas humanas, que somos nós aí. As pessoas humanas já precisam de cabeça, troncos e membros, de corpo físico. Já as pessoas divinas e as angelicais, que são os anjos, não precisam de corpo físico, elas não possuem corpo físico. E, em último lugar, tem os demônios, que são espíritos desencarnados, são anjos caídos, que também são pessoas. E o que é uma pessoa? Uma pessoa não é porque possui cabeça, troncos e membros que é uma pessoa. Por exemplo, todos os órgãos que o homem tem, o macaco também tem. Cabeça, boca, orelha, língua, coração, pulmão, pé, mão. Todos os órgãos que o homem tem, o macaco também tem. Mas o macaco é uma pessoa? Não. Então, o que é uma pessoa? Pessoa é um ser real, mas constituídos dos poderes de pensar, sentir, querer, vontade própria, livre-arbítrio. Pensar, querer, sentir, vontade própria, livre-arbítrio. Os anjos têm vontade própria, têm livre-arbítrio. Os anjos, por exemplo, os demônios, eles também têm planos, têm sentimento, sentem raiva, né? Então tem sentimento, pensa, decide, eles decidem. Tanto é que os demônios decidiram pecar, então foram afastados da comunhão com Deus por causa de uma decisão deles. Então,
Os anjos são seres pessoais. Então, o que caracteriza uma pessoa são essas capacidades: pensar, sentir, querer, vontade própria, livre-arbítrio. Ok? O Espírito Santo, ele é Deus, ele faz parte da divindade, das três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, dá para me mostrar um texto da Bíblia que mostra o Espírito Santo tendo vontade? Sim. Sendo uma pessoa? Sim. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, tinha alguns mestres e profetas, a saber, Manaém, que foram criados com Herodes, tetrarcas, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, diz lá o texto, disse o Espírito Santo, o Espírito Santo falou, disse, separai-me a Saulo e a Barnabé, o Barnabé e a Saulo, para uma obra que os tem chamado. Olha, ele chama, manda separar. E agora, depois o texto diz assim, continuando, diz assim, e estes enviados pelo Espírito Santo, olha lá, ali o Espírito Santo, ele chama, ele tem um propósito, uma missão, depois ele envia, ele separa as pessoas. Depois, em Efésios 4:30, está escrito assim, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado. Então o Espírito Santo, ele se entristece. Então são características do Espírito Santo. Nesse capítulo, no capítulo 16, né, e aqui, não só no capítulo 16, mas no capítulo 14. Olha aqui, capítulo 14, versículo 26 da lição, está escrito assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então o Espírito Santo fala, entristece, e aqui ele ensina. São características pessoais. Então o Espírito Santo é uma pessoa. No ponto 1 da nossa lição, diz assim, antes de eu falar o ponto 1 da lição, se você ainda não deu seu like, por favor, entra aí, dá o seu like, e também entra no chat, comenta aí, tá bom? Porque ao comentar a lição, qualquer comentário que você fizer, pode ser crítica, pode ser, tá? O comentário, quando você faz, você está sendo missionário. Você está dizendo para o YouTube que esse comentário é relevante. E aí o próprio YouTube envia para muitas pessoas quando você comenta. Então, por favor, deixa o seu like e comenta, ok? No ponto 1 da lição está assim, a promessa do Pai. Jesus envia o Consolador. Em João 14, versículo 16, disse Jesus, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro, no grego é a palavra allos, ou halos, né? Que significa outro da mesma essência, com os mesmos poderes, com as mesmas capacidades. Seria como que eu tivesse assim, imagine que eu sou um pedreiro, eu agora estou construindo a sua casa. Eu falo assim, olha, eu vou ter que dar uma saída, mas eu enviarei outro construtor que ficará com vocês. Então a pessoa, o dono da casa, dono da construção, que eu peguei a casa para construir, não vai ficar preocupado, porque virá um outro com as mesmas habilidades, com as mesmas capacidades. E a obra dará sequência, porque virá um outro com os mesmos atributos, capacidades, mesmos dons. Então, quando Jesus fala que eu enviarei outro Consolador, ele está dizendo outro divino, outro com as mesmas essências. Diferente, muito diferente, do que está lá em Gálatas, capítulo 1, quando fala assim, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. A palavra outro ali é a palavra grega hétero, que significa outro de natureza diferente. Então já viu, o homem em relação à mulher é hétero, e a mulher em relação ao homem é hétero. Então, porque o homem tem uma natureza, a mulher outra. Então, por isso,
hétero. Então a palavra lá em Gálatas é hétero, que é outro, de outra natureza, totalmente diferente. Já a palavra outro, consolador, aqui em João 14, 20 e 16, é a palavra allos, que significa outro da mesma essência, com as mesmas capacidades, com os mesmos poderes, com os mesmos atributos. Tá? Então, Jesus disse, eu vou enviar outro consolador. A palavra consolador vem do grego parakletos, que significa aquele que está ao lado, ajudador, consolador, advogado, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, cooperar conosco, é o Consolador, o Espírito Santo que o Pai, ou que o Senhor Jesus enviou para estar conosco. Que Jesus, ele aqui está falando para os discípulos, né? Olha, gente, eu vou para o Pai, né? Mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar um que vai ajudar vocês, que estará do vosso lado, que será um parceiro de vocês. É isso, tá? Aqui, o comentarista da lição faz um comentário dizendo aqui, na lição assim, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando Jesus promete o Consolador, ele está mostrando que o Espírito Santo vinha para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo vinha nos levar a Cristo. O Espírito Santo veio para habitar em nossos corações, em nossas vidas. Então, não nos deixaria órfãos, estaria conosco, estaria morando em nossas vidas. Aqui assim, assinalando a obra da regeneração. É muito importante entendermos quando é que o Espírito Santo vem morar dentro de nós e ser o nosso consolador. Qual momento isso acontece na nossa vida? Na prática hoje, é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem ser o nosso consolador. Nós não estamos mais órfãos, porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Ok? No segundo ponto da lição está assim, o Espírito Santo habita os discípulos. Habita os discípulos. Bem, o texto aqui de João, capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A gente deve ter cuidado para não misturar as coisas, tá? Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, bem, João capítulo 20, Jesus ele tinha morrido, ressuscitado, agora ele aparece no meio dos discípulos já ressuscitado, vencido a morte. Agora ele não é mais Jesus não é agora o homem subordinado às leis físicas, ele agora é o Jesus ressuscitado, agora ele é Jesus plenamente com os poderes divinos, né? Exercendo já a sua divindade, exercendo a sua divindade. Então ele aparece ali no meio dos discípulos, as portas estavam fechadas, tá? Ele aparece assim, no meio dos discípulos, tudo fechado, ele aparece no meio dos discípulos, e ele assopra sobre eles, falando, recebeu o Espírito Santo. Quando Jesus sopra sobre eles, recebeu o Espírito Santo, foi ali já fazia parte da nova dispensação, da maneira nova que o Espírito Santo então ia atuar na vida das pessoas. Porque vejam, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, enchia as pessoas, usava as pessoas, tá? Usava as pessoas, e então as pessoas profetizavam. Se você pegar lá, por exemplo, em Juízes, e for ver a história de Sansão, diz a palavra de Deus que veio o Espírito do Senhor sobre Sansão, e Sansão matou 1000 filisteus. E Sansão fez isso. E depois,
o Espírito do Senhor, ele não permanecia morando dentro da pessoa. O Espírito Santo não permanecia morando dentro da pessoa. Isso só aconteceu depois que Jesus soprou o Espírito Santo e depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Antes desse momento, o Espírito Santo não habitava, porque o Espírito Santo ia vir para morar dentro de nós. Antes disso, então não acontecia isso. Então foi por isso que Jesus sopra o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse morar dentro do corpo de cada discípulo. Ok? Então, esse fato acontece na conversão. Tá? Isso não é o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Bem, aqui eu gostaria de parar um pouquinho, isso não está na lição, mas explicar um pouquinho. Existe uma diferença de batismo com Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quer ver? Então, vamos aqui vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus 3, cadê Mateus 3? Mateus 3. E versículo, acho que é o 11. Mateus 3 e 11. Exatamente, Mateus 3 e 11. João Batista falando. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Ok? Jesus é o batizador e batiza com o Espírito Santo. Agora veja, olha o que está em Romanos, capítulo 6 e o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizado em Jesus, lá em Mateus 3 e 11, Jesus é quem está batizando. Agora aqui, que a palavra batizar é mergulhar. Então, Jesus pega o crente, já convertido, e mergulha no Espírito Santo. Tá? Agora aqui é o contrário. Romanos 6 e 3, aqui já é o Espírito Santo que pega o crente, o Espírito Santo que agora que é o batizador. Agora já não é Jesus. O Espírito Santo pega o crente e mergulha o crente em Jesus. Quando é que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, leva a pessoa e mergulha a pessoa em Cristo? Quando é? Quando ele aceita Jesus. E quando o Espírito Santo mergulha a pessoa em Cristo, está mergulhando em Cristo no batismo, está mergulhando a pessoa na sua morte. E agora, quando a pessoa é mergulhada em Cristo, ela ressuscita espiritualmente, porque ela estava morta. Então ela mergulha em Cristo, é chamado batismo espiritual. Quem batiza a pessoa em Cristo é o Espírito Santo. Agora, depois que ela está mergulhada em Cristo, aí agora já não é mais o Espírito Santo que vai ser o batizador. Então aqui, no momento da conversão, o Espírito Santo é que entra no tanque com você, o tanque do sangue de Jesus. E o Espírito Santo pega você, ele é o batizador, te mergulha em Cristo, você está se convertendo. Agora, depois de convertido, aí troca os personagens. Agora já não é o Espírito Santo que entra no tanque com você, agora é Jesus. Jesus entra no tanque e Jesus mergulha você, que já se converteu, no Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. A preposição grega eis, que significa você foi batizado, você foi mergulhado no Espírito Santo
por Jesus. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é chamado de segunda bênção. Por quê? Porque primeiro você é mergulhado pelo Espírito Santo em Jesus, você agora foi salvo, você foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te sela, né, e você está mergulhado em Cristo, você agora está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem te levou e te mergulhou em Cristo? O Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Quando se converteu. Agora veja, você foi vestido com poder, foi vestido com o Espírito Santo. Agora, em Lucas 24:49, está escrito assim, Jesus falando para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, quando é que eles foram vestidos? Na conversão. O Espírito Santo mergulhou a pessoa em Cristo. Aí agora, convertido agora vão ser, agora Jesus vai pegar e vai revestir. Ela já tem o Espírito Santo. Ela já foi batizada, né, em Cristo. E agora ela já tem o Espírito Santo. E agora Jesus vai pegar e vai batizar a pessoa com o Espírito Santo. E aí ela vai falar em outras línguas, como evidência de que ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, é notar que tem uma diferença. Um é o batismo com o Espírito Santo, Jesus quem faz. E o outro é o batismo pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que mergulha a pessoa em Cristo. Os textos, se você quiser ler, o batismo em Jesus, Romanos 6:3, acabei de ler, Gálatas 3:27, Colossenses 2, de 8 a 12, sendo que no versículo 12 aqui está a chave. Depois 1 Coríntios 12:13 também explica melhor essa questão do batismo, pelo Espírito Santo. Não é com, não confunda. Batismo com. Batismo com é Jesus que faz, depois que a pessoa já é convertida. Agora, quando a pessoa está se convertendo, é o batismo em Jesus, é o batismo pelo Espírito Santo, tá? Batismo pelo Espírito Santo. Pegou isso aí? Beleza. Se tiver dúvida, vai no chat, coloca aí que eu explico melhor. Então, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, ali então acontece o batismo em Jesus, o batismo pelo Espírito Santo. Quando Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, né? E agora não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo pelo, que o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa, tá? Isso foi a primeira vez que o Espírito Santo veio morar dentro da pessoa. E isso é agora concretizado plenamente no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que é o nosso terceiro ponto aí da lição. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes é a marca oficial. Aí não é só sobre os discípulos, não é sobre os 12. Agora é uma realidade por quase 120. E por todos aqueles a quem crê, é o batismo com o Espírito Santo. E agora já é Jesus batizando. Tanto é que em Atos 2:39, Pedro fala: a promessa diz respeito a vós, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa é essa? A do Espírito Santo vir não somente para morar dentro de nós, mas nós recebermos um revestimento, recebemos o batismo com o Espírito Santo, essa capacitação. Ali no Pentecostes acontece dois fenômenos interessantes. Primeiro, acontece o Espírito Santo vindo para morar dentro do ser humano. Em segundo lugar, acontece o batismo também com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Agora, eles começam a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Evidência do revestimento de poder. O texto diz assim: de repente, eles já eram crentes, já eram convertidos, já tinham o Espírito Santo morando dentro dele,
deles, mas agora o Espírito Santo vem. Isso é chamado da descida histórica do Espírito Santo. Inclusive, para quem estuda teologia, verá isso mais profundamente sobre a descida histórica do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem e começa um tempo novo, né? Quando o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. E também, nesse dia, Jesus ele batiza os crentes com o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora concede que eles falem em outras línguas, e acontece ali o revestimento de poder. O revestimento de poder. Então, obviamente que para revestir a pessoa tem que ser primeiro vestida. Quando é que os discípulos eles foram vestidos? Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, quando eles se convertem. Então ali o Espírito Santo vem morar dentro deles. Depois eles estavam no dia de Pentecostes, né? E agora ali buscando, eles estão revestidos. De repente o Espírito Santo vem sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e depois começaram a falar em outras línguas. É verdade que aqui eles falaram em línguas desconhecida para eles, sem nunca ter vindo à escola, falaram no poder do Espírito Santo, e as pessoas que ouviam ali, ouviam na sua própria língua nativa, eles falando em outras línguas. É importante salientar que esse falar em outras línguas aqui não é falar inglês, tá, gente? Também não é falar para evangelizar. Que as pessoas se converteram no dia de Pentecostes, não foi por causa das línguas, tá? Aquelas línguas não foi uma pregação, tá? Não foi uma pregação. Existem pessoas que confundem isso, mas não é isso não. Diz aqui o texto em Atos capítulo 2, versículo 11, que eles falavam das grandezas de Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, está falando das grandezas. Isso não leva ninguém à salvação, né? Agora, Pedro tomando a palavra do versículo 14 até o versículo 36, é a pregação de Pedro. Pedro prega a palavra. E no versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles isto o quê? A pregação de Pedro. Compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro, que estava pregando, e aos demais apóstolos: que faremos? Aí Pedro, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que Pedro estava dizendo? Como é que eles se converteram? Converteram ouvindo a pregação de Pedro. Que levou essas pessoas a conversões não foram as línguas, e sim a pregação de Pedro. Falar em línguas não é para pregar evangelho. Não é falar inglês, francês ou espanhol. Não. O falar em línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que o que fala em língua é para a sua edificação, consolação e exortação. É para quem fala em línguas fala para a sua própria edificação, para a sua própria edificação. Então, quem fala em línguas, existe dois objetivos para a pessoa falar em línguas. Primeiro, para a sua própria edificação. Segundo, fala diretamente com Deus. Diz lá o texto em 1 Coríntios capítulo 14. Fala diretamente com Deus e fala mistérios, ninguém entende, a não ser que tenha intérprete. Agora, se não tiver intérprete, a pessoa que está falando em línguas fala para a sua própria edificação. Nesse dia aqui, no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, marcando a chegada histórica do Espírito Santo, né? Nesse dia eles falaram em línguas que eram daquelas nações. Porém, quem falava em língua nunca tinha aprendido. E aquela língua que eles falaram, também depois não voltaram a falar mais. Por quê? Eles falavam em línguas nativas. Depois, quando eles orando e tudo mais e tal, eles falavam em línguas espirituais, né? Concedidas pelo Espírito Santo. Então, o objetivo das línguas ali era marcar a chegada
do Espírito Santo Consolador, prometido por Jesus Cristo, ok? Eles começaram a falar em outras línguas, cumprindo então a promessa que Jesus tinha falado, ia mandar o Consolador, cumprindo a promessa que ele batizaria com o Espírito Santo. Então, nesse dia, cumpriu todas estas coisas. O Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo é gloriosa para nossas vidas. Precisamos crer no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, lembrando sempre daquela palavra de Paulo aos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Ele é zeloso pelas nossas vidas. Ele fala. Agora, a pior coisa é quando o crente cauteriza a sua consciência. Já não, aí o Espírito Santo já não fala, não é que o Espírito Santo não fala, fala, mas ele está cauterizado, ele só não ouve mais, não consegue obedecer, ele fica cego, surdo ao Espírito Santo. Que Deus nos guarde, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele foi enviado para estar conosco, ele nos convence, ele é o nosso amigo, nosso advogado, nosso paracleto, está conosco até aquele dia que Jesus voltará. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 e 18, 19, lá, a partir daí, os últimos versículos do livro de Apocalipse, diz assim, no capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito Santo está dentro de nós, uma beta do nosso corpo, dizendo, ele vem. Ele vem. O Espírito Santo, ele nos selou. Selo é a inviolabilidade. Nós ficamos agora invioláveis. Nada pode tocar em nós. Nenhuma macumba atinge as nossas vidas. Por quê? Porque dentro de nós está o Espírito Santo. Está o poder de Deus. E o Espírito Santo não é a força ativa de Deus, não, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da divindade, da trindade, que mora dentro de nós. E nos protege, e nos guarda. E ele diz, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.